Olá, bom dia a todos, tudo bem? Vocês devem estar curiosos, se perguntando por que um encontro, uma reunião feita hoje, num horário tão cedo. E o que nós gostaríamos de dizer para vocês é que, dada a importância do assunto que nós vamos tratar hoje, essa reunião precisava ser assim, diferente. Amanhã, 15 de outubro, vai ser comemorado o Dia do Professor, não é? O dia desse profissional tão importante, tão necessário. E esse 15 de outubro de 2020, ele é muito diferente de todos os outros que nós já vivemos. A pandemia, ela nos tirou muitas coisas. Ela nos tirou o contato físico, nos tirou a possibilidade de nos abraçar, de estarmos juntos, de conversarmos um do ladinho do outro, de estarmos com os nossos bebês, com as nossas crianças. Mas a pandemia também nos revelou algo importantíssimo. E ela nos deixou, como ensino, o poder da palavra. Porque ainda que tudo nos tenha sido tirado, a palavra ela não se retirou. E no dia a dia nós fomos percebendo o quanto falar, o quanto manifestar, o quanto dialogar é importante. E esse ensino para 2020, só nós que estamos aqui fazendo história, é que estamos desfrutando com toda a força do poder da palavra. Então amanhã, nesse 15 de outubro, que se diz, o Dia do Professor. E o que é esse professor? Essa palavra que vem do latim, e que nos ensina que professor é aquele que declara em público. Então, aquele que declara em público, aquele que se expõe, a gente traz a compreensão de que nos dias de hoje, professor não é apenas aquele que está em sala de aula. Professor são todos aqueles que estão, sim, dentro da educação ensinando. Então, o professor, no dia de amanhã, são os gestores, são os próprios professores que estão em sala, são os ATS, a equipe de cozinha, a equipe da limpeza, o vigia, os seguranças que às vezes passam, os nossos próprios bebês e as nossas próprias crianças, quando eles se relacionam entre si, eles também declaram alguma coisa em público, não é? E que quando os nossos ouvidos estão atentos, a gente ouve, a gente entende. Todos aqueles que perpassam o ambiente escolar, eles são professores. E aí a gente se pergunta, se a pandemia nos deixou a palavra, e a palavra pela sua força, porque ela vai traduzir um conhecimento. Todos aqueles que professam, eles estão demonstrando que conhecem algo. E nós precisamos nos perguntar, e a gestão quer perguntar a vocês, quantos 15 de outubro vocês já passaram nas suas carreiras? Quantos anos vocês já passaram? Quantos 15 de outubro vocês foram tão bem lembrados, foram presenteados, mas também foram esquecidos? Quantos 15 de outubro vocês foram reconhecidos, mas também ficaram no anonimato? Quantos 15 de outubro vocês já passaram e a gestão lhes presenteou com lindos presentes, com lindas lembranças, ou também foi para alguma gestão que não fez nada? Quantos amigos mandaram mensagem logo cedo para vocês e quantos também se silenciaram? E aí, a gente quer hoje, na certeza de que a pandemia mostrou que o presente físico, ele não é o mais importante. Existem coisas que são muito mais valiosas. E o presente que nós queremos dividir com vocês nessa manhã é o conhecimento. Vocês que já tiveram tantos 15 de outubro, alguém já contou para vocês como é que surgiu essa data? Vocês já pararam para pensar por que 15 de outubro é o dia do professor? Então, se vocês já foram agraciados com essa informação, vamos recordar aqui. Mas se vocês não sabiam, ou ninguém nunca disse para você, que esse foi o meu caso, ninguém nunca na graduação me disse, nem ao longo do meu caminho, nas minhas formações, nunca me foi dito por que do 15 de outubro. E hoje nós queremos abrir essa caixa de presente para vocês e traduzir o que é esse dia. E para que vocês conheçam esse 15 de outubro, é essencial que a gente volte lá no Brasil Império. Sim,
porque a história do professor ela se inicia lá no 15 de outubro de 1827, quando Dom Pedro I, olha que ótimo, ele cria no Brasil uma lei e estabelece que o ensino elementar no Brasil ele está instituído. E olha que bonito esse decreto fala que em todas as cidades, vilas e lugarejos elas terão as suas escolas de primeiras letras. Esse ensino elementar, ele é hoje o que pode ser compreendido como um ensino fundamental. E a legislação, ela vai trazer o quê? Agora, esse ensino é descentralizado. Ele deixa de ficar na mão de poucos e ele vai se difundir. Ele vai definir salário de professores, quais as matérias básicas que vão ser ensinadas, quais serão as formas de contratação. E ele ainda define, olha só, meninos e meninas. O que os meninos vão aprender? Meninos vão aprender sobre geometria, sobre leitura, sobre cálculos, sobre as 4 operações, sobre toda a regra da aritmética. As meninas, não, meninas sem geometria. Meninas vão aprender sobre prendas, sobre costuras, sobre bordar, sobre cozinhar, sobre educação doméstica, o que era necessário nessa época. E aí a gente fala, mas por que Dom Pedro I escolhe o dia 15 de outubro? E aí a gente vai voltar para um outro caminho. Havia uma espanhola chamada Teresa, que nasceu na cidade de Ávila. Teresa de Ávila, ela se torna uma santa da ordem dos carmelitas e ela, dentro dos carmelos, passa a difundir o conhecimento. E Teresa, ela passa a ser conhecida pela sua inteligência, o que ela vai promover ali nos carmelos. E então, no dia 15 de outubro, Teresa morre. Quando Dom Pedro I cria o ensino elementar no Brasil, ele quer fazer uma referência, uma homenagem a Santa Teresa d'Ávila. E isso, até então, não estamos falando de professor, estamos falando apenas da instituição do ensino elementar no Brasil. E os anos passam, os anos passam, os anos passam, e até aí, nada de professor. Essa ideia do Dia dos Professores só vai surgir mais ou menos 120 anos depois, em 1947, quando nós temos um professor piracicabano, Samuel Becker, e mais 3 amigos. O Samuel Becker, ele nasceu na cidade de Piracicaba e ele olhou o calendário e falou, nossa, mas esse segundo semestre é pesado. Ele começa de 1º de junho, vai até 15 de dezembro, não tem um feriadinho, não tem nada. O máximo que nós temos são 10 dias de férias. Samuel, olha que ele fala, nossa, mas isso é muito cansativo. E ele lecionava num dos colégios bem conhecidos em São Paulo, que é o Colégio Caetano de Campos, né, conhecido como Caetaninho, ali na Rua Augusta. E ele falou, foi pro colegiado e falou, gente, olha, lá em Piracicaba, a gente tem uma data especial que a gente comemora com festa, com doce, as crianças, os pais colaboram. E aí a gente tem um dia de descanso. Que tal se a gente trouxesse essa ideia aqui para o Caetano de Campos? E o grupo de professores olham aquilo, né? O homem falou, opa, legal, é uma quebra na nossa rotina, no nosso calendário, que é tão severo, que é tão extenso. E aí ele faz um discurso lá, ele fala, olha, porque ser professor é uma profissão. Agora, educador é uma missão. E o grupo ouve aquilo, gosta da ideia. E Samuel fala, por que a gente não faz no dia 15 de outubro, que é o dia que se instituiu o ensino elementar no Brasil? E aí o grupo ouve e aí se arriscam, se aventuram. Isso em 1947. Se arriscam. E não é que a ideia deu certo? E aí as outras escolas começaram a copiar, essa ideia começou a ser difundida e em 1963 aquela prática se torna um novo decreto. E aí sim, só em 63, por meio do decreto 52682 de 14 de outubro, e olha que bonito eles falam, para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades que enalteçam a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar pais e alunos. E aí, só a partir de 63,
com a ideia do professor piracicabano, com a ideia de que eles precisavam de um dia de descanso, de um dia de folga, é que surge então o 15 de outubro, o Dia do Professor.